Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo o tempo da Páscoa. Esses dias eu falei, estamos vivendo o tempo de Natal. Saiu até gravado ali, puseram lá no tempo da Páscoa. Jesus ressuscitou, ressuscitado. E neste tempo da Páscoa, a gente vai voltar a ler os textos de São João e meditar sobre as palavras de Jesus, aquilo que ele disse, e tudo o que ele disse se cumpriu, tudo o que ele falou. Hoje nós estamos aqui dentro do diálogo dele com Nicodemos, ele falando de um relacionamento extremamente profundo que tem consequências de salvação e consequências de perdição. Ele diz: aquele que vem do alto está acima de todos. Quem veio do alto foi ele, e ele está acima de todos. Não tem ninguém acima de Jesus. Ele está acima de todos os homens, de todas as coisas criadas. Ele é Filho de Deus. Aí ele diz: o que é da terra pertence à terra, e fala das coisas da terra. Quem é da terra? Você, eu, nós somos da terra. E falamos das coisas da terra, e sabemos das coisas da terra, e convivemos com as coisas da terra, e muitas vezes gostamos tanto das coisas da terra, que a gente se apega a elas. Jesus é do alto, e a gente é daqui de baixo. E ele ainda diz: aquele do céu que veio de cima, dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Jesus, ele traz o evangelho, a boa nova, a novidade, e tudo de novo que ele traz, ele ouviu do Pai, ele aprendeu do Pai, ele conviveu com o Pai, ele sabe as coisas do Pai, e ele traz as coisas do Pai para cá, para nos ensinar. E se a gente tiver humildade e quiser aprender as coisas do Pai, a consequência do aprender, nesse caso aqui que Jesus vai falar um pouco mais, é de ter fé. Quando você tem fé, que você acredita em Jesus, que você se desapega das coisas do céu e você se eleva e começa a aprender as coisas de Deus, aquele que aceita esse testemunho de Deus, das coisas de Deus, ele se eleva, ele sobe, ele começa a fazer parte deste relacionamento perfeito entre o Pai e o Filho. Uma monja que tinha experiências místicas com a Trindade, que falava bastante disso, era Santa Elizabeth da Trindade. Ela é contemporânea de Santa Teresinha. Ela foi perguntar ao diretor espiritual o que significava, né? Porque as monjas naquela época não estudavam, elas rezavam, aprendiam, decoravam as orações, mas não tinha o acesso que a gente tem hoje, que as mulheres têm as leituras, as coisas, né? E ela não tinha feito teologia, não tinha aprendido teologia, muito menos estudado o Tratado de Trindade de Santo Agostinho ou de Santo Tomás de Aquino, etc. Mas ela foi perguntar ao diretor espiritual o que é que significa os três. E quando o padre começou a explicar para ela o que era a Trindade, ela falou: chega, tá bom, já entendi, eu já sei, eu já vivi isso, eu já senti isso, já experimentei isso. Ela vivia as coisas do alto, as coisas de Deus. E Jesus, ele começa falando, ele vai sempre repetindo, vai e volta, o Pai, o Filho, a terra, o Pai, o Filho, a terra, o Pai, o Filho, a terra. E ele diz: aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Será levado para viver este relacionamento perfeito e eterno com a Trindade. Mas aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Então hoje nós somos chamados a ter fé, para que a gente possa viver a salvação nesse relacionamento perfeito com a Trindade. Porque se a gente perder a fé, se a gente perder o Cristo, perder Deus, perder esse relacionamento, a ira de Deus ficará sobre nós. A gente precisa se converter. Era para o nosso coração transbordar de alegria,
Transbordar de tal forma de celebrar a ressurreição de Jesus, de celebrar a vida em Deus, de celebrar uma vida nova, que a gente deveria fazer como São Pedro, que foi para a praça pregar e começaram a questioná-lo: você não pode fazer isso, você não pode pregar. E ele disse: eu não me interessa aos homens, eu vim aqui pregar as coisas de Deus. E com força, com coragem, ele falava de Deus. E no final da leitura diz aqui que eles ficaram furiosos e queriam matar Pedro. Mas esse é o caminho: ou perdemos esta vida por causa de Deus, ou perdemos o céu e ganhamos o inferno. Não tem jeito, é assim.